Olá, bem-vindos ao podcast Deuses Devotos. Meu nome é Marcos André, eu sou professor de História e este é o episódio número 21 desse podcast. O tema, Santo Sudário. O Santo Sudário é uma relíquia sagrada ou uma farsa medieval? Bom, o Santo Sudário de Turim é, sem dúvida, um dos artefatos mais enigmáticos e controversos do mundo. É um pano de linho de aproximadamente 4,4 metros de comprimento por 1,1 metro de largura. Ali tem a imagem tênue, amarelada do que parece ser o corpo de um homem, de frente e de costas, com ferimentos que correspondem de forma impressionante aos relatos da crucificação de Jesus Cristo, nos evangelhos. Então, para milhões de fiéis, é, sem dúvida, a mortalha que envolveu o corpo de Jesus após a sua morte. Mas, para os mais céticos e muitos cientistas, é uma obra-prima da falsificação medieval. Então é sobre isso. Então, esse episódio ele vai navegar por essas águas que seriam turbulentas, e fazer uma breve análise histórica, lógico, sobre esse assunto tão fascinante, A análise não se comenta com respostas tão simples, mas ela tenta explorar ali as camadas mais complexas, mais complicadas das evidências científicas, lacunas históricas e, lógico, tem um profundo significado espiritual, De um lado vai ter sempre a imagem em si, que é um negativo, tecnologia do século XIV. As análises revelaram a presença de sangue humano tipo AB, pólen de plantas endêmicas de Jerusalém e uma precisão anatômica que desafia a habilidade de qualquer artista medieval. Bom, do outro lado, a ciência apresenta o argumento mais forte. A datação por radiocarbono de 1988 situou a origem do tecido entre 1260 e 1390 d.C., ou seja, em plena Idade Média. Então, nesse caso, para a ciência, seria uma falsificação. Bom, a imagem que o tecido de linho exibe é uma imagem fantasmagórica de um homem torturado, de um homem crucificado. Então, essa imagem é um negativo perfeito. Contém informações tridimensionais. O sangue parece real. As feridas são anatomicamente precisas e consistentes, realmente parecendo muito com a paixão de Jesus Cristo narrada nos evangelhos, Mas fica a pergunta que está ecoando há muito tempo, desde o século XIV, que é que Santo Sudário é verdadeiro ou falso? Então, para entender, existem dois lados, para provar essa autenticidade, Então, existem algumas evidências que vão desafiar a lógica científica. Então, para entender o lado que defende a autenticidade do sudário, precisamos primeiro olhar para a imagem em si. Em 1898, o fotógrafo amador Secondo Pia foi autorizado a fotografar o sudário. Então, ao revelar os negativos, ele teve um choque. A imagem no pano era, na verdade, um negativo fotográfico. No seu negativo de vidro, a imagem apareceu como um positivo. Tinha uma clareza de detalhes nunca visto antes. Então, como um artista medieval, no caso, século XIV, poderia conceber e executar um negativo fotográfico séculos antes da invenção da fotografia? Então, a estranheza não fica somente nisso, Na década de 70, uma equipe de cientistas americanos, com um projeto chamado Pesquisa do Santo Sudário de Turim, realiza uma análise exaustiva do tecido. Então, a conclusão deles é fantástica. A imagem não foi feita por tinta, nem pigmento ou corante. Ela é resultado de uma desidratação oxidativa de fibras mais superficiais do linho. Tem uma coloração com apenas 200 a 600 nanômetros de profundidade. Então, isso aí, para os cientistas, é como se uma forma de energia tivesse chamuscado levianamente o tecido sem queimá-lo. Então, a imagem é um mistério contínuo, E a questão de como ela foi produzida permanece sem resposta. Tem mais ainda. Usando um analisador de imagem VP8, originalmente produzido e desenvolvido pela NASA,
E esse equipamento era para mapear a superfície de Marte. Os cientistas, né, descobriram que a imagem continha dados tridimensionais. Então, diferente de uma fotografia ou uma pintura, a intensidade da imagem no sudário se correlaciona com a distância entre o corpo e o pano. Então, isso permitiu criar um modelo de 3D do homem do sudário, uma propriedade que até hoje não conseguimos replicar com precisão. Além da imagem, há também as evidências físicas. Primeiro, o sangue. As manchas que permanecem ser sangue foram confirmadas como sangue humano real do tipo AB. E esse é um tipo de sangue relativamente raro e que é comum no Oriente Médio. Análises posteriores sugeriram a presença de alta concentração de bilirrubina, o que indica morte sobre extremo estresse e trauma. Bom, o sangue está sobre o tecido, mas a imagem do corpo está sob o sangue, sugerindo que o sangue chegou primeiro ao pano e a imagem foi formada depois. Depois vem a questão do pólen. O criminologista suíço Max Frey encontrou no sudário grãos de pólen de dezenas de espécies de plantas. Muitas delas são nativas da região de Jerusalém e da antiga Constantinopla, traçando uma possível história ali da rota, né, do sudário antes de sua aparição na França no século XIV. E também a anatomia. Os ferimentos são brutalmente precisos. Tem marca de flagelo que corresponde a um flagrum romano. A ferida no pulso e na palma da mão também está de acordo com o conhecimento moderno de que a palma da mão não suportaria o peso do corpo crucificado. Então, um artista medieval, será que teria todo esse conhecimento anatômico? É uma questão que fica aí muito curiosa. Agora eu vou falar aqui sobre o outro lado, né? O outro lado da moeda. Em 1988, o Vaticano autoriza, né? Como muitos acreditavam ser o teste definitivo, né? A datação por radiocarbono. Uma pequena amostra do canto do sudário foi dividida e enviada para 3 laboratórios de ponta, um em Oxford, Zurique e Arizona. Então, eles não sabiam a origem dessas amostras que recebiam para garantir, lógico, que fosse um teste cego na realidade, né? E os resultados anunciados em uma coletiva com a imprensa vai cair como uma bomba. Com 95% de certeza, os 3 laboratórios dataram o linho entre os anos de 1260 e 1390 depois de Cristo. Então, exatamente o período em que o sudário apareceu historicamente na França. Então, essa conclusão ela parece irrefutável. O sudário era uma fraude medieval. Bom, essa datação se alinha perfeitamente com outras evidências céticas. Primeiro, o silêncio histórico. Não há nenhuma menção clara e inequívoca do sudário de Turim antes de 1355, quando ele foi exibido em Lirey, na França. Bom, se uma relíquia tão importante existisse, por que não há nenhum registro na história nos primeiros 1.300 anos do cristianismo? É curioso. Bom, e como que um artista medieval poderia ter feito isso? Então, existem várias teorias, né? Uma delas sugere que o uso de uma técnica de fricção sobre um baixo relevo seria tipo de uma escultura rasa, né? Outra foi proposta pelo historiador de arte Nicolas Alain, que é um protótipo de câmera escura que poderia ter sido usado para projetar uma imagem em um pano tratado com químicos fotossensíveis. Bom, não há nenhuma prova de que essas técnicas foram usadas e mostra que a criação da imagem na Idade Média não é totalmente impossível. Portanto, o lado cético tem em mãos a arma mais poderosa da arqueologia, a datação por carbono 14. Então, isso aí vai corroborar com o silêncio, né, de muitos anos na história sobre o Santo Sudário. Então, é uma acusação de fraude. Para muitos, aí o caso está encerrado, né? Mas, quase que imediatamente após o anúncio dos resultados do carbono 14, surgiram as críticas, né? Lógico que vai ter o pessoal do contra, e isso que é fascinante, né? A principal crítica, né, focava no local onde a amostra foi retirada. Era um canto ali do sudário, uma área que ao longo dos séculos foi manuseada, segurada durante exibições e crucialmente danificada no incêndio de 1532.
Então, a teoria mais forte conhecida como remendo invisível. Ela foi proposta pelo químico Ray Rogers, que fez parte da equipe de estudos. Em 2005, pouco antes de morrer, ele publicou um artigo afirmando que a amostra usada para a datação era quimicamente diferente do resto do sudário. Ele argumentou que freiras do século XVI teriam reparado os danos do incêndio tecendo fios de algodão e tingindo junto com o linho original naquela área específica. Então, esse material mais novo teria contaminado a amostra, resultando em uma data muito mais recente. Outras teorias de contaminação também surgiram. Uma delas fala de um biofilme, uma camada de bactérias e fungos que teria se acumulado no tecido ao longo dos séculos, adicionando carbono novo e rejuvenescendo a data aparente do pano. Outros estudos mais recentes, usando métodos de datação alternativos, como a espectromia de raio-x, também apontaram para uma idade muito maior do que indicada pelo teste de 1988. Então, em 2019, um novo estudo italiano publicado na revista Journal of Cultural Heritage analisou a amostra do carbono 14 original e concluiu que o procedimento de 1988 foi confiável e que a hipótese da contaminação não se sustentava. Ou seja, a própria comunidade científica está dividida. A ciência que parecia ter resolvido o mistério agora está em guerra consigo mesma. Então, abre aspas, o sudário de Turim é o espelho do nosso próprio preconceito. Se você é um crente, verá a evidência da ressurreição. Se você é um cético, verá uma fraude. O objetivo em si permanece em silêncio. Essa é uma das citações sobre esse tema, E é justamente isso que faz com que o debate se torne mais profundo. O sudário nos força a questionar os limites da ciência. A gente pode confiar em um único teste, mesmo que seja poderoso, quando ele contradiz uma montanha de outras evidências inexplicáveis? Ou as propriedades estranhas da imagem são apenas um sinal de genialidade de um falsificador desconhecido? E o carbono 14 é a única verdade objetiva? Bom, então depois de tudo isso, o santo sudário é verdadeiro ou é falso? A verdade é que nós não sabemos e talvez nunca saibamos com certeza. Então nós temos um objeto com uma imagem que não deveria existir, com propriedades tridimensionais e características de negativo fotográfico. Temos sangue humano real, com marcadores de trauma extremo. Temos uma trilha botânica que aponta para o Oriente Médio. E do outro lado temos o teste de carbono 14, que coloca firmemente na Idade Média, apoiado por um silêncio histórico de 1.300 anos e acusações de fraude na época. Bem, o sudário de Turim, então, ele permanece como um paradoxo. Porque se for autêntico, ele é um milagre que desafia a ciência. Se ele é uma farsa, é um milagre da engenhosidade humana, Uma obra de arte e ciência tão avançada para sua época que ainda hoje não conseguimos entender completamente como é que o sudário foi feito, foi produzido. Bom, então, no frigir, no final das contas, talvez o poder do sudário não esteja em provar ou refutar o evento histórico, mas talvez esteja na sua capacidade de fazer com que a gente venha a questionar tudo isso. Então, ele convida, a gente para um olhar assim entre a fronteira do que sabemos e daquilo que acreditamos. É a velha questão, a ciência tenta provar como verdade, e a fé ela age de forma diferente, porque a fé é sobretudo um sentimento humano, Não é só uma construção histórica, Essa questão de fé, para quem tem fé, o sudário vai ser uma verdade, e para quem não tem fé, ele vai procurar uma verdade científica. O fato é que os dois lados, nem a ciência nem a fé, conseguem, nesse caso aí, provar que esta relíquia seja realmente verdadeira. E fica sempre aquela pergunta, E você acredita que o sudário seja falso ou é realmente uma relíquia verdadeira? O sudário é uma falsificação da história ou o sudário é a maior relíquia do cristianismo já descoberta aí pelo homem? Obrigado, até o próximo episódio.